Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Hoje nós temos a oportunidade de refletir um pouco sobre a relação entre escritura e tradição. Esses dois temas, eles são fundamentais para a vida da fé católica e da compreensão teológica. Então, nesse sentido, nós começamos falando sobre a Sagrada Escritura. Quando a gente fala da Sagrada Escritura, nós estamos nos referindo aos livros do Antigo e Novo Testamento. E nesse âmbito da compreensão, da constituição propriamente da Sagrada Escritura, é fundamental perceber que isso aconteceu no decorrer dos séculos, porque a Igreja vai reconhecer aqueles livros que vão constituir a Bíblia. Se você está gostando da reflexão, eu peço para que você se inscreva no canal. Então, quando nós falamos dos livros que foram escolhidos, nós usamos um conceito chamado de canonicidade. Um termo um pouco difícil, mas no fundo quer dizer o seguinte, que a Igreja vai escolher quais livros constituem aquele catálogo, isto é, o conjunto de livros que vão constituir a Bíblia. E ainda entra um outro conceito importante, que é o conceito de inspiração. Porque a Igreja vai considerar esses livros como aqueles que de fato são inspirados. E a inspiração quer dizer isso, é o próprio Deus que fala, é o próprio Deus que comunica a sua mensagem mediante os agiógrafos. O que são os agiógrafos? Os agiógrafos são aqueles que vão transmitir aquela mensagem revelada pelo próprio Deus. No fundo, o autor da Sagrada Escritura é o próprio Deus, porque é ele que vai inspirar, é ele que vai fundamentar. A partir do momento em que a Igreja escolhe aqueles livros usados como inspirados, estes vão ser os livros normativos para a nossa vida de fé e para a nossa vivência ético-moral e assim por diante. Então é o livro por excelência, a Bíblia. Quando nós falamos em tradição, nós nos referimos a essa transmissão da fé. E aí nós vamos dar uma olhadinha num documento da Igreja, isto é, na Constituição Dogmática Dei Verbum, que nos vai falar especificamente sobre a Sagrada Tradição. Então, estou aqui na Constituição Dogmática Dei Verbum, no número 8º, que diz assim: e assim, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Continua o texto. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que mantenham as tradições que aprenderam, quer por palavra, quer por escrito, e a que lutem pela fé, recebida uma vez para sempre. Ora, essas tradições recebidas dos apóstolos abrangem tudo quanto contribui para a santidade da vida do povo de Deus e para o aumento da fé. Assim, a Igreja, na sua doutrina, na sua vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela mesma própria é e tudo que ela acredita. Esta tradição, que se orienta dos apóstolos, progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Não li todo o texto, mas depois vocês podem retomar, mas eu gostaria de chamar a atenção a alguns aspectos aqui. Primeiro, que nós estamos falando em algo que precisa ser conservado. Nós falamos da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura precisa ter o seu reto entendimento. Então, existe toda uma tradição da Igreja que vem para o quê? Para dar o pleno entendimento de tudo aquilo que constitui a vida, a fé, o culto
e a doutrina da igreja. Então diz o texto aqui, os apóstolos transmitindo o que eles mesmos receberam, mas eles vão aí pedir para que isso seja transmitido ininterruptamente. E aí eu vou ler só esse trechinho que resume bem o conceito de tradição, quando diz aqui: assim a igreja na sua doutrina, na vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela própria é e tudo quanto ela acredita. E ainda diz que esta tradição, que se origina, claro, dos apóstolos, progride, isto é, sempre está a caminho, sob a orientação do Espírito Santo. A tradição contempla tudo aquilo que a igreja ensina, vive e vai perpetuando na sua vida. Então, nós estamos falando de todos os documentos, de tudo isso também faz parte da tradição. Claro que em outro momento nós vamos ter que fazer outro vídeo para falar do magistério vivo da igreja. Isso eu vou deixar para um outro momento, porque hoje eu quero focar mais na Sagrada Escritura e na tradição. E aí nós vamos dar uma olhadinha agora nessa relação entre Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. E para tanto nós vamos no mesmo documento, a Constituição Dogmática Dei Verbum, lá no número 9, que ele é muito bonito e muito profundo. Vamos ao texto. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão estreitamente relacionadas entre si, derivando ambas da mesma fonte divina, formam como uma única coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito aos apóstolos, para que, nos sucessores destes, com a luz do Espírito da verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. Por consequência, não é só a Sagrada Escritura que a igreja tira sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Ambas devem ser recebidas e veneradas com igual afeto de piedade. Por um lado, nós temos o texto sagrado, que é inspirado por Deus, no qual nos é transmitida a própria revelação de Deus. Mas, igualmente, nós temos a Sagrada Tradição. Ambas precisam ser veneradas de igual modo, como diz aqui o texto da Constituição Dogmática Dei Verbum. Porque ambas derivam da mesma fonte divina. Enquanto uma é palavra escrita, palavra de Deus, a outra é essa transmissão. É o pleno entendimento que nos é fornecido dessa mesma verdade anunciada lá no Evangelho. Então, nós não podemos abrir mão dessas duas riquezas essenciais na fé e na vida do católico. Acho que os textos são muito explícitos em mostrar que existe uma relação intrínseca e que ambas, tanto a palavra de Deus, isto é, a Sagrada Escritura, como a Sagrada Tradição, estão unidas e transmitem sempre a grande verdade do Evangelho. Se tiverem dúvidas, vocês podem usar os comentários, podem fazer perguntas que eu vou respondê-las na medida do possível. Eu gostaria de agradecer por você ter acompanhado esta reflexão até o fim. Se você gostou, não deixe de comentar e também não deixe de deixar o seu like. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até nossa próxima oportunidade.